Olá. Hoje a gente tem aqui um material bem interessante, né? Ele coloca lado a lado o que chama de formalismo morto e a justiça pela fé viva. E usa um exemplo de Israel antigo, lá atrás, para ilustrar isso. Vamos tentar entender melhor essa diferença, que parece crucial entre só a aparência religiosa e uma fé que de fato transforma. Para a gente começar a desembrulhar isso, a fonte indica que, em algum momento, Israel parece que desviou um pouco o caminho. Em vez de buscar a justiça pela fé, né, a confiança deles foi parar na eficácia dos próprios rituais, das ofertas que faziam. Parece que aquele sentido original, ligado ao sacrifício divino, foi se apagando. Exato. E é interessante notar como isso acabou distorcendo totalmente o propósito daqueles rituais que Deus tinha dado, né? Eles foram criados para ser uma expressão de algo interno, mas viraram tipo cascas vazias. A fonte liga essa falta de sentido à ausência do que chama de fé viva, que, aliás, ela associa diretamente a presença de Cristo na vida da pessoa. Sem essa ligação interna, os rituais, bem, perderam o valor espiritual. Hum. E essa tentativa de talvez compensar a falta de fé não se limitou só aos rituais originais, pelo que eu entendi aqui. A fonte fala que eles adicionaram um monte de tradições humanas, sabe? Quase como um esforço assim desesperado para alcançar justiça por conta própria. Cita até um ensino rabínico, a ideia de que se alguém guardasse a lei inteira perfeitamente por um dia só, isso traria o Messias. Nossa, soa quase como sei lá, uma busca frenética por validação externa, não acha? Sem dúvida. E o resultado disso foi uma profunda justiça própria, um sentimento de superioridade espiritual mesmo. A fonte descreve como eles chegaram a ver outros povos como inferiores, usando termos bem pejorativos, tipo cães, mesmo que lá no fundo eles sentissem um vazio, uma carência. Isso é um contraste muito forte com o que a fonte descreve como a justificação pela fé. Quem recebe a justiça como um presente de Deus, né, não como algo que conquistou, essa pessoa tende à humildade. O texto até cita Filipenses capítulo 2, versículo 3, não ao orgulho. É, faz sentido. E é aqui que a coisa fica, para mim, ainda mais complexa e, sinceramente, um pouco perturbadora. Porque a fonte descreve uma vida cheia de contradições muito fortes. Por um lado, essa defesa, assim, quase radical dos rituais. Tipo, guardar o sábado rigorosamente, não querer nem entrar num tribunal romano para não se contaminar cerimonialmente. Mas, por outro lado, o dia a dia era marcado por injustiça, maldade, opressão, nossa, até conspirações de assassinato. Como é que se concilia isso? Dizia que a fonte aponta como alvo da crítica de Deus. Ela até cita os profetas Amós e Isaías. E a linguagem é muito, muito forte. Deus falando que rejeita as festas, os sacrifícios, as reuniões solenes. Os cânticos, que deveriam ser louvor, né, são chamados de estrépito, tipo um barulho irritante. Por quê? Porque estavam totalmente separados da justiça, da retidão na prática. Tem passagens como aborreço, desprezo as vossas festas, ou então afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Isso mostra uma rejeição, assim, visceral a essa religiosidade de fachada. Puxa, isso leva a gente a perguntar: se Deus rejeitou esses rituais assim tão veementemente, qual era o propósito original deles? Por que foram dados então? Olha, o propósito original, segundo a fonte, era que eles fossem a manifestação externa de uma fé interna, uma fé viva. Uma fé que naturalmente ia transbordar em ações concretas, sabe? Ações de justiça, de compaixão, o texto fala em defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas, fala sobre deixar o juízo correr como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Os rituais deveriam ser a celebração dessa realidade vivida, e não um substituto para ela, entende? Entendo. Faz todo sentido. Por isso que o chamado de Deus não é por mais rituais, mas por arrependimento sincero, genuíno. A fonte usa umas imagens fortes, tipo lavai-vos, purificai-vos, indicando essa necessidade de limpeza interna, de abandonar a maldade, as mãos cheias de sangue que são mencionadas. É uma oferta de perdão, de restauração de verdade, em contraste com aceitar práticas vazias que só
digamos, mascaram a condição real do coração. Certo. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a fonte está querendo comunicar no fim das contas? Parece ser um contraste bem forte entre essa exibição religiosa vazia, esse estrépito que você mencionou, e a sinceridade de um coração que foi transformado pela fé. A fonte sugere que até uma oração simples, tipo um Pai Nosso, se vier dessa sinceridade, tem mais valor do que toda a pompa ritualística sem conexão com a vida. Então, a purificação interna pela fé genuína seria, digamos, o pré-requisito para qualquer ato de adoração ser aceitável por Deus. É isso? Exatamente. Em essência, o material funciona como um alerta, que vale para qualquer época sobre o perigo do que ele chama de formalismo morto. É aquela prática religiosa que virou um fim em si mesma, sabe? Desconectada da transformação interior que, segundo a fonte, só a fé viva pode trazer. É a diferença fundamental entre só seguir a forma, o protocolo, e ter o coração realmente alcançado, modificado por essa fé. A aparência da devoção versus a realidade da transformação. E isso deixa a gente com uma questão importante para pensar, né? Partindo dessa análise toda sobre formalismo e fé viva, como é que a gente pode, hoje, em qualquer contexto espiritual, em qualquer tradição, discernir essa linha que às vezes é tão tênue entre as práticas externas, que podem sim ser importantes, e a transformação interna genuína que elas deveriam, na verdade, refletir ou inspirar? Fica aí a reflexão.